Um bebê está prestes a se afogar. Uma mendiga aparece e faz o que ninguém mais teve coragem de fazer. O que acontece depois vai te deixar sem fôlego. Fique e descubra por si mesmo. Escreva de onde você nos assiste e nos dê um like. Cada like ajuda um cachorrinho abandonado. De pé no mirante brasileiro das Cataratas do Iguaçu, Heitor Luiz Andrade permanecia imóvel, indiferente ao rugido ensurdecedor das águas e à névoa que envolvia os turistas ao seu redor. Sua atenção não estava no abismo nem na majestade da paisagem. Seus olhos permaneciam fixos na tela do celular, onde mensagens urgentes de sua concessionária exigiam sua atenção. As pessoas são como livros, refletia com fria arrogância. Se a capa não cativa, o conteúdo raramente vale a pena. Absorvido em sua certeza, ele não percebeu o crescente burburinho da multidão diante de uma das 7 maravilhas do mundo. Nem a mulher que, do fundo do mirante, avançava com passos inseguros, mas decididos. O orgulho do homem é como um espelho embaçado. Reflete o brilho de sua riqueza, mas não a clareza de sua alma. A mendiga, com suas roupas gastas e uma mochila velha que parecia tão desgastada quanto ela mesma, parou com passos vacilantes. Seu cabelo embaraçado, a pele curtida pelo sol e as mãos rachadas falavam de uma vida dura, enquanto seus olhos fundos, cercados por olheiras profundas, brilhavam com uma estranha mistura de cansaço e determinação. Respirou fundo, reunindo a coragem necessária, e ergueu a voz para se fazer ouvir sobre o rugido implacável das águas. "Com licença, senhor", disse Marta Pino, sua voz mal audível entre o burburinho da multidão. "Não quero incomodar, mas poderia me ajudar? Preciso de algo para comer. Não peço muito, apenas o que puder me oferecer." O homem levantou os olhos do celular. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico, e ele a examinou de cima a baixo. O mundo tende a ignorar as estrelas que não brilham o suficiente, mas até as mais apagadas podem guiar na escuridão. "Aqui, em um lugar como este?" perguntou, fazendo um gesto em direção às cataratas atrás de si. "Você realmente vem pedir dinheiro justo, onde os turistas vêm para relaxar? Mas você vem fazer um espetáculo de suas próprias misérias. É isso que quer? Pena, porque eu não sou o tipo de público que cai nessas armadilhas." Marta sustentou o olhar dele com serenidade, como se estivesse acostumada a esse tipo de resposta. Seus dedos apertaram as alças da mochila. "Não vim pedir pena, senhor, porque meu espírito não se alimenta de migalhas de orgulho nem de autocomiseração. Vim apenas lembrar que todos somos humanos e que a grandeza não está no que se tem, mas no que se compartilha. Só procuro um pouco de humanidade." O homem balançou a cabeça, divertido pela audácia de suas palavras. "Humanidade, que interessante", repetiu com um tom zombeteiro. "Os mendigos sempre têm uma desculpa, uma história. E depois, o quê? Você gasta o que recebe em vícios?" A mulher suspirou sem perder a calma. "É fácil julgar do conforto de quem nunca sentiu o frio das ruas nem o peso da fome", respondeu, suas palavras firmes, mas sem rancor. "Mas não se preocupe, não vou insistir. Só peço que não veja minha pobreza como um crime. Colocar-se no lugar do outro é como caminhar descalço por um caminho desconhecido. Só então você entende as pedras, quando elas ferem os seus próprios pés." Entre a multidão que lotava o mirante superior das cataratas do Iguaçu, um menino de 7 anos se movia com a inquietação típica de sua idade. Uma rajada repentina de vento levantou seu boné, que saiu voando em direção a um canto do mirante onde o corrimão terminava em uma área mais aberta, perto de uma pequena escada que descia para uma zona restrita. O menino, sem pensar 2 vezes, correu atrás do boné, que agora repousava perigosamente perto da borda. Na pressa para pegá-lo, pisou em uma poça d'água no chão molhado, escorregou e, antes que alguém tivesse tempo de reagir, desapareceu pelo parapeito em direção às águas turbulentas. A inocência é um pássaro que voa sem medo do precipício, confiando que o ar sempre o sustentará. Um grito dilacerante surgiu da multidão. "Meu Deus, ele caiu!"
A mendiga se virou bruscamente ao ouvir o primeiro murmúrio de alarme entre a multidão. Seus olhos se fixaram no menino exatamente no momento em que, tentando recuperar seu boné preso em uma saliência abaixo do corrimão, perdeu o equilíbrio e caiu sobre uma rocha próxima à margem do rio, a poucos metros da correnteza forte. A multidão congelou por um instante. Uma mistura de gritos e exclamações encheu o ar. O homem de costas para as cataratas não percebeu imediatamente o que estava acontecendo, ainda concentrado em sua discussão. "Meu Deus!" exclamou a mulher, sua voz cortando o caos. Sem hesitar, começou a abrir caminho entre as pessoas que se amontoavam junto à grade de proteção. Alguns apontavam seus celulares, outros apenas gesticulavam sem agir, paralisados pelo choque. Mas ela não vacilou. Enquanto o menino lutava para não ser arrastado pela correnteza, a mendiga, em um impulso desesperado, escalou a grade com agilidade, equilibrando-se apenas por um instante antes de se lançar à água com um salto decidido, diante da multidão boquiaberta, que sequer teve tempo de reagir. O amor é uma força que não calcula riscos, porque sua única medida é a vida que pode salvar. O homem, ainda sem compreender completamente o que estava acontecendo devido à confusão da multidão, olhou ao redor com um pânico crescente. "Onde está meu filho?" perguntou desesperado, vasculhando com o olhar entre as pessoas ao seu redor. "Ele estava aqui há um momento." Finalmente, ao notar a agitação, afastou os turistas com gestos frenéticos e chegou à borda do mirante. Seu rosto se transformou em uma máscara de terror ao ver seu filho sendo levado pela correnteza, segurado com firmeza pela mendiga que lutava incansavelmente contra as águas. Às vezes é no abismo que o homem se encontra consigo mesmo e com o peso de sua verdadeira natureza. Seu coração pareceu parar enquanto sua voz carregada de pânico ecoava acima do estrondo das cataratas. "Meu filho!" gritou agitando os braços em desespero. "Aguente firme, filho, aguente firme!" O menino estava encharcado, mas consciente, seus gritos de terror quase inaudíveis em meio ao rugido das águas. A mendiga, absolutamente determinada, o mantinha à tona enquanto tentava levá-lo até uma rocha próxima, onde a corrente era mais branda. Cada braçada era uma batalha contra a fúria da natureza. Um homem no meio da multidão virou-se para o milionário, cuja palidez havia apagado toda a arrogância de seu rosto. "Por que você não vai também como essa mulher?" disse com um tom de reprovação. O milionário, ainda inclinado perigosamente sobre o parapeito, mal conseguiu articular uma resposta. "Eu não sei nadar!" gritou, sua voz carregada de impotência. Com o rosto transtornado e o coração disparado, o milionário pegou seu celular com as mãos trêmulas. Discou 193, o número de emergências. "Meu filho caiu na água nas cataratas!" gritou para o operador, sua voz carregada de pânico. "Ele está preso na correnteza. Por favor, mandem ajuda agora mesmo." Enquanto falava, seus olhos não se desviavam da cena na água. A mendiga, com movimentos que desafiavam toda lógica e precaução, avançava com uma determinação feroz, lutando contra a força do rio. Seus braços tremiam de exaustão, mas ela não soltava o menino nem por um segundo. Quando finalmente chegou à rocha, a mulher ergueu o menino com um esforço monumental e o colocou em um local seguro. O garoto, encharcado e apavorado, respirava entre soluços, agarrando-se à pedra com todas as forças. Acima, os gritos e murmúrios da multidão silenciaram por um instante, substituídos por uma tensão palpável, enquanto todos observavam a mendiga ainda na água, lutando para se manter à tona. O coração que já perdeu tudo encontra no sacrifício sua última forma de grandeza, como o rio que doa suas águas sem esperar que lhe devolvam o leito. Pouco depois, o som das sirenes ecoou pelo mirante, anunciando a chegada dos bombeiros. A multidão se afastou apressadamente, abrindo espaço para a equipe de resgate. Os bombeiros, equipados com cintos de segurança e cordas, desceram com precisão até a rocha onde o menino se agarrava, tremendo e encharcado. Um deles prendeu o pequeno em um arnês, enquanto falava com calma para tranquilizá-lo. O menino, ainda soluçando, permitiu que o erguessem com cuidado até o mirante, onde a multidão explodiu em aplausos ao vê-lo salvo.
Enquanto isso, outro bombeiro jogou uma corda para a mendiga, que, exausta, segurou-a com suas últimas forças. Logo conseguiram içá-la também. Quando a mulher alcançou a segurança do mirante, seu rosto molhado e exausto recebeu um instante de silêncio reverente, antes que um murmúrio de admiração, seguido por aplausos, percorresse a multidão. A alma que dá tudo pelo outro não precisa de reconhecimento, pois sua oferta se inscreve nos silêncios do universo. Quando o menino foi puxado para o mirante, um bombeiro rapidamente o envolveu em um cobertor térmico, cobrindo seu pequeno corpo molhado e trêmulo. Seu rosto pálido refletia o medo ainda presente, mas seus olhos buscaram instintivamente o pai. O milionário caiu de joelhos diante dele, as lágrimas rolando sem controle por seu rosto. Seus braços envolveram o filho com desespero, enquanto ele soluçava. "Graças a Deus você está bem, meu filho, e também obrigado a..." sussurrou, olhando para a mendiga. O menino, ainda em estado de choque, se agarrou ao pescoço do pai, buscando conforto em seu calor. O homem, com o rosto desfigurado pela emoção, ficou de pé após um momento, com o filho nos braços, e voltou sua atenção para a mendiga que estava sendo amparada pelos bombeiros para se recompor. Seu corpo exausto mal se sustentava em pé, mas seus olhos, brilhando com uma estranha serenidade, se elevaram para encontrar os do milionário. As verdadeiras colunas da vida não são o poder nem a riqueza, mas os atos de amor desinteressado. Ele se aproximou hesitante, com uma mistura de gratidão e perplexidade no olhar. Você salvou meu filho", disse com a voz embargada, tentando encontrar palavras que não vinham. "Eu te darei o que quiser. Deixe-me recompensá-la." Ela, com uma tranquilidade que contrastava com sua aparência exausta, olhou para ele e respondeu com um tom firme, mas gentil. "Não se preocupe comigo, senhor. Ajude ele", disse, apontando com o olhar para o menino, que se aninhava contra o peito do pai. "Certifique-se de que ele cresça, sabendo que a verdadeira grandeza não está no que se possui, mas em como se compartilha." O milionário assentiu lentamente, verdadeiramente envergonhado, processando aquelas palavras que pareciam ecoar além do momento. "Precisamos levá-los ao posto médico", indicou um bombeiro, apontando para uma ambulância que aguardava próximo ao acesso principal do mirante. Dentro da ambulância, o ambiente estava carregado de emoções contidas. O menino, envolto em um cobertor térmico, descansava sobre a maca, seu pequeno corpo tremendo levemente, embora seus olhos refletissem mais cansaço do que medo. Seu pai, sentado ao lado dele, segurava sua mão com força, como se temesse perdê-lo de novo se o soltasse. No assento lateral, a mendiga permanecia em silêncio. Suas roupas encharcadas deixavam poças no chão metálico da ambulância. Seu cabelo pingava, mas seu olhar estava fixo no menino, observando-o com uma mistura de alívio e exaustão. O milionário rompeu o silêncio, sua voz tremendo entre a gratidão e o espanto. "Não sei como te agradecer sem você." Fez uma pausa, olhando para o filho com os olhos cheios de lágrimas, antes de voltar-se para ela. "Por favor, eu te imploro. Me deixe ajudá-la." As palavras de gratidão do homem eram como gotas de chuva tardias. Não podiam acalmar o deserto de dívidas que sentia para com aquela mulher. A mendiga sorriu sem dizer nada. Ele continuou. "Pelo menos me diga seu nome." "Marta Pino", respondeu a mulher, com um tom suave e sereno. Heitor a contemplou por alguns instantes. "Não sei como não percebi antes, mas você é absolutamente linda. Não há um único traço seu que não seja perfeito. Acho que você foi criada à semelhança dos anjos." Ela sorriu novamente e desviou o olhar para o menino satisfeita, não pelo elogio, mas pelo próprio heroísmo. A alma verdadeiramente grande é aquela que, ao abraçar o fardo do outro, transforma seu peso em asas. No hospital, o menino foi atendido imediatamente na ala pediátrica. Envolvido em um roupão seco, foi examinado pelo médico, enquanto o pai permanecia ao seu lado, segurando sua mão. Em outra sala, a mendiga, enrolada em um cobertor, recebia cuidados básicos. Uma enfermeira lhe ofereceu roupas limpas e um chá quente enquanto verificava seus sinais vitais.
O pai, depois de se certificar de que seu filho estava bem, foi procurá-la. Encontrou-a sentada em silêncio, ainda com os cabelos úmidos. Parou por um instante antes de se aproximar, seus passos indecisos, mas carregados de gratidão. Eu sei que você não quer minha ajuda, mas, disse Heitor, rompendo o silêncio com um tom mais caloroso do que o habitual, e se eu te oferecer um lugar no meu consórcio? Tenho uma rede de concessionárias de carros de luxo, verdadeiras joias automotivas. Ela ergueu o olhar, seus olhos refletindo tanto curiosidade quanto cautela. Eu me encaixaria no seu mundo de negócios, senhor? Perguntou com voz serena. Nenhum berço define o destino, pois cada espírito é um arquiteto que esculpe seu lugar no mundo. Heitor sorriu, inclinando-se levemente para ela. Você gosta de desafios, não é? Hoje você provou isso. Pode trabalhar comigo na sede principal da minha rede de concessionárias, como minha assistente pessoal, minha mão direita. Ela o encarava fixamente como se buscasse algo em sua expressão, algo além das palavras. E você pode vir morar conosco na mansão, acrescentou Heitor com um tom quase esperançoso. Ela negou com firmeza. De jeito nenhum, não quero incomodar. E muito menos a sua esposa. Fez uma pausa, procurando as palavras certas. O senhor não tem algum cômodo minúsculo no seu consórcio onde eu possa ficar? Heitor riu suavemente, balançando a cabeça. Ainda não tenho esposa, disse com um leve sorriso. Minha noiva é a diretora executiva de vendas da sede principal da minha rede de concessionárias. Ela piscou claramente surpresa. Ah, não quero ser indiscreta, mas... Hesitou. A mãe do seu filho, então... Aconteceu alguma coisa com ela? Heitor manteve o sorriso, embora desta vez fosse mais nostálgico. Eu não sei quem é a mãe do meu filho. A mulher o olhou confusa. Mas como isso é possível? Ele baixou um pouco a voz, seu tom carregado de ternura. Meu filho, Andrés Diogo, o maior tesouro da minha vida, é adotado. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase sagrado. Seus olhares se encontraram, e embora nada mais fosse dito, um acordo tácito foi selado entre eles. Um entendimento compartilhado que transcendia as palavras. O sangue não faz uma família, é o amor que cria os laços que o tempo jamais poderá desfazer. Alguns dias depois, Marta entrou no consórcio com passos firmes, embora sua aparência destoasse visivelmente do ambiente elegante e minimalista do local. Sua mochila velha pendia de um ombro, e seus sapatos gastos ecoavam sobre o chão de mármore polido, atraindo olhares desconfiados daqueles que passavam por perto. No centro da ampla recepção, uma jovem recepcionista, impecavelmente vestida, ergueu os olhos de sua mesa e lançou um olhar rápido de cima a baixo, antes de esboçar um sorriso profissional que não alcançou seus olhos. Bom dia. Posso ajudá-la? Disse a recepcionista com um tom que insinuava que preferia não fazê-lo. Sim, obrigada. Tenho uma reunião com o Sr. Heitor Luiz Andrade, respondeu Marta, sua voz tranquila, porém firme. A recepcionista piscou surpresa com a resposta e soltou uma risada curta e contida, como se tivesse acabado de ouvir uma piada ruim. Com o Sr. Andrade? Você? Perguntou, arqueando as sobrancelhas em incredulidade. Como disse que se chama? Marta Pino. A recepcionista se virou para o computador, digitando com uma lentidão exagerada enquanto lançava olhares furtivos para Marta. Em seu rosto misturavam-se desprezo e diversão, como se estivesse participando de um jogo cujo resultado já conhecia. Após alguns segundos, endireitou-se com um suspiro dramático. Sinto muito, senhorita. Pino, certo? Repetiu com desdém. Mas não há ninguém com esse nome agendado hoje para uma reunião com o Sr. Andrade. Você precisa deixar a área, pois este espaço é reservado exclusivamente para clientes e visitantes registrados. Marta não se moveu um centímetro. Sua postura permaneceu firme, seus olhos cravados na recepcionista. Embora os murmúrios de alguns funcionários próximos começassem a cercá-la, ela não demonstrou nenhum sinal de desconforto. Foi então que o som de saltos altos ecoou pelo chão, cortando o ar tenso como uma lâmina. A noiva de Heitor,
Fátima Martins dos Santos surgiu na cena com seu impecável vestido justo e uma expressão de irritação no rosto. Parou ao lado da recepcionista, tendo ouvido parte da conversa. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Fátima com um tom autoritário e um olhar que ia da recepcionista para Marta, avaliando a situação. A aparência é o véu com o qual os olhos julgam, mas a alma sempre se revela para aqueles que enxergam além das vestimentas. A recepcionista hesitou, sua voz carregada de insegurança diante do olhar imponente de Fátima Martins dos Santos. "Senhorita Fátima, esta jovem insiste que tem uma reunião com seu noivo, mas não a encontrei registrada no sistema", disse a recepcionista, tentando manter a compostura. Fátima, a noiva do milionário, arqueou uma sobrancelha e deslizou o olhar da cabeça aos pés de Marta, que permanecia firme apesar dos olhares e murmúrios ao redor. Em sua mente, uma pergunta surgiu com clareza e desconfiança. O que uma mulher mal vestida e ainda assim tão bonita está fazendo pedindo para ver meu noivo? Decidida a intervir, Fátima cruzou os braços e adotou um tom autoritário e inquisitivo. "Quem é você e de onde conhece meu noivo?" A arrogância é como um espelho escuro. Reflete um falso brilho para o mundo exterior, mas nunca mostra ao portador a sombra que habita em seu interior. Antes que Marta pudesse responder, o som das portas automáticas interrompeu o momento. Do luxuoso elevador do consórcio, Heitor Luiz Andrade emergiu com passos rápidos. Seus sapatos de couro ressoaram contra o mármore enquanto seu olhar se iluminava ao ver Marta. Seu sorriso se abriu com uma alegria genuína, ignorando completamente Fátima, cuja presença parecia invisível para ele naquele instante. "Eu estava esperando por você, Marta. Hoje você está mais linda do que nunca", disse Heitor, parando diante dela com uma calorosidade que desarmou todos na recepção. Fátima, com seu traje de grife impecável e cabelo perfeitamente arrumado, ficou momentaneamente paralisada, mas sua voz cortou o ar com um tom que tentava mascarar sua irritação. "Amor, quer me explicar isso? Você contratou uma nova funcionária para a limpeza?" Heitor se voltou para ela com uma expressão serena, mas firme. "Não, Fátima. Essa mulher de extraordinária beleza, escondida em sua humilde aparência, será inestimável para este consórcio." Fátima franziu o senho, mas manteve a compostura. "O que você quer dizer, amor?" perguntou, tentando soar controlada, embora o ciúme fosse evidente. Heitor não hesitou. "Ela será minha assistente a partir de agora." Marta, com um leve sorriso que refletia humildade e gratidão, assentiu. "Muito obrigada, senhor. Me sinto honrada com seus elogios", disse sua voz serena, mas firme. Heitor a olhou com admiração. Quem no mundo poderia encontrar um único detalhe que não fosse belo em você? Teria que estar cego. Fátima, ainda mais perturbada, tentou esconder sua raiva atrás de um sorriso tenso. Por dentro, fervia de ciúmes e indignação, mas não podia negar o óbvio. Aquela mulher, apesar de sua vestimenta simples, tinha uma beleza natural que nenhum estilista poderia criar. A inveja é como o corvo que, ao ver o pavão dançar, esconde sua negritude na sombra e sonha em roubar suas penas para cobrir o próprio vazio. Decidida a recuperar o controle da situação, Fátima forçou um sorriso e, com seu tom mais falso, disse: "Amor, podemos falar em particular um momento?" Heitor assentiu, mas manteve os olhos em Marta por mais um instante, boquiaberto, antes de seguir Fátima para um canto mais reservado. Assim que estavam longe dos ouvidos alheios, Fátima o encarou com uma mistura de indignação e preocupação. "Amor, de onde surgiu essa mulher que parece uma mendiga?" Heitor a olhou com calma. "Ela não parece... ela é." O rosto de Fátima se transformou em incredulidade. "O que você está dizendo?" Heitor soltou uma leve risada e apontou para Marta com um gesto de admiração. "Olhe para ela, Fátima. Se vestida com trapos já é deslumbrante, quando mudar sua roupa será idêntica a uma Miss Universo. Será perfeita para a imagem do consórcio. Os clientes vão adorá-la." Fátima estreitou os olhos. "Onde você encontrou essa mulher?" Heitor voltou a olhar para Marta com um sorriso nostálgico. "Eu não a encontrei, foi ela quem me encontrou. E... sabe, ela salvou meu filho."
Enquanto falava, Heitor explicou rapidamente o que havia acontecido nas cataratas. Fátima o ouviu em silêncio, mas sua mente trabalhava freneticamente. Ela percebeu que diante dela estava uma rival considerável, alguém que já havia conquistado espaço no coração de seu noivo. Decidiu mudar de tática, optando por uma atitude mais gentil, mas com intenções ocultas. A estratégia na guerra é como o voo de uma águia. Ela não ataca de imediato, mas observa do alto, traçando círculos em silêncio até encontrar o momento perfeito para mergulhar com precisão sobre sua presa. Com um sorriso forçado, Fátima voltou-se para Marta e disse: "Você está maravilhosa, querida, apesar das suas roupas que logo serão trocadas. Venha conosco. Vamos levá-la ao seu escritório, e eu mesma cuidarei da sua introdução ao trabalho." Pouco depois, os três saíram do elevador que levava diretamente à cobertura do consórcio, com suas incríveis vistas panorâmicas. Fátima, com passos decididos, seguia à frente. Virou-se para Heitor com um sorriso que tentava ser doce, mas era calculado. "Amor, não se preocupe, eu cuidarei dessa moça. Vou deixá-la a par de tudo o que precisa saber", disse, girando-se para olhá-lo diretamente. Sem aviso, segurou-o pela gravata e lhe deu um beijo nos lábios, um gesto que parecia planejado para marcar território diante de Marta. Marta, a alguns passos atrás, desviou o olhar. Seus olhos se fixaram no chão de mármore brilhante, enquanto sentia que o ambiente daquele lugar a isolava ainda mais. Ao seu redor, tudo parecia frio, impessoal, como se não lhe pertencesse. Respirou fundo, tentando encontrar calma em meio ao turbilhão de emoções. Não se acostume ao que não é seu, mesmo que esteja em suas mãos. A verdadeira posse não vem do ouro, mas da paz que se carrega no coração. Fátima conduziu Marta até um canto afastado da sede, abrindo a porta de um pequeno escritório abarrotado de papéis e arquivos. O espaço, reduzido e caótico, contrastava radicalmente com o luxo do restante do consórcio. Apontando com elegância fingida para uma mesa sobrecarregada de pastas e documentos, Fátima sorriu, com um brilho malicioso nos olhos. "Sua primeira tarefa será ler tudo isso e decorar", disse com uma doçura fingida que não ocultava suas reais intenções. "Aqui estão todas as especificações de cada carro e as margens de lucro que esperamos em cada negociação. É vital que você memorize tudo, entendeu?" Marta franziu o senho, olhando para a montanha de pastas que mal cabiam sobre a mesa. "Em quanto tempo eu preciso?" começou a perguntar. Fátima a interrompeu com uma risada seca, como se já previsse o fracasso da jovem. "Em 2 dias, querida, porque em 2 dias será o showroom exclusivo da edição limitada dos nossos carros de luxo desta temporada. Virão os clientes mais seletos, premium. Nesse dia você terá que atendê-los. Mas não se preocupe", disse com um sorriso irônico enquanto brincava com uma mecha do cabelo. "Com um pouco de boa memória, logo você aprenderá esse negócio melhor do que eu mesma." Fátima apontou para os arquivos com um leve movimento de cabeça. "Apenas tente absorver o máximo que puder", acrescentou com falsa gentileza, girando-se para sair do escritório. Marta, ainda em choque, lançou um olhar desconcertado para a pilha de documentos. "Não sei por onde começar", murmurou. Fátima, já na porta, parou por um instante e virou-se com ar despreocupado. "Tanto faz por onde começar, querida. Todo o processo sempre leva ao mesmo lugar, uma negociação bem-sucedida." Ela se virou com um sorriso de superioridade, mas antes de sair completamente, pareceu se lembrar de algo e voltou alguns passos. Quase esqueci. Vou providenciar alguns uniformes para você. Como você é assistente executiva, mas ainda não tem sua própria linha de roupas de grife, poderá usar, por enquanto, os uniformes da equipe de limpeza. São confortáveis e funcionais, acho que vão servir bem para você." Sem esperar resposta, saiu com passos firmes, deixando Marta sozinha em meio à desordem. A jovem permaneceu paralisada, olhando para as montanhas de papéis que a cercavam, enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Sua respiração era lenta, mas seus olhos começavam a endurecer, como se estivesse tomando uma decisão, intuindo que não havia nobreza nas ações da noiva de Heitor. O vento forte não dobra a árvore com raízes profundas, que continuem soprando,
apenas fortalecerão minha base. Chegou o dia do evento. A sala de exposição brilhava com a luz refletida nas superfícies polidas dos carros mais sofisticados e exclusivos do país. Os investidores, vestidos com trajes impecáveis, conversavam em pequenos grupos, enquanto garçons serviam coquetéis em bandejas de prata. Tudo parecia em perfeita harmonia, até que um murmúrio crescente se espalhou pelo ambiente. Os rostos dos presentes, antes imersos em suas conversas, agora se viravam, surpresos, em direção à entrada. Heitor, de costas para a entrada, interrompeu sua conversa com os investidores ao perceber a súbita mudança na atmosfera. Virou-se lentamente, seguindo os olhares perplexos dos demais. E ali estava ela, Marta Pino, vestida com um simples uniforme de limpeza, com os cabelos presos de forma austera. A luz que inundava a entrada parecia destacar cada detalhe de seu belo rosto sereno, cada passo firme que dava em direção ao centro do salão. Num canto, Fátima Martins observava com um sorriso sardônico, seus olhos brilhando de satisfação enquanto pensava: bingo, consegui! Agora só falta ela estragar tudo e se afundar no ridículo diante desses tubarões. Heitor atravessou o salão rapidamente, seus olhos refletindo uma mistura de perplexidade e preocupação. Ao chegar ao lado de Marta, olhou-a de cima a baixo, sua voz mal saindo entre a incredulidade e a alegria de vê-la ali. Você está aqui? Eu não esperava. Achei que estaria aprendendo algumas tarefas aos poucos. Mas por que está vestida assim? Pensei que Fátima tivesse resolvido todos os detalhes. Marta o olhou sem hesitar, sua voz tranquila, mas firme. Senhor Heitor, sua noiva me pediu para atender clientes premium neste showroom exclusivo. E ela mesma me forneceu esses uniformes de limpeza, enquanto eu mesma providencio uma roupa adequada. Mas, para ser sincera, estou confortável com este uniforme. Ele me lembra que a verdadeira grandeza não está no que se veste, mas no que se vive. Só a partir da simplicidade podemos enxergar o mundo sem o véu das aparências. Heitor abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer algo, Fátima surgiu ao lado deles, interrompendo-o com um beijo rápido nos lábios. Amor, essa garota é um gênio. Ela me surpreende mais a cada dia. Agora eu adoraria que ela atendesse o Sr. Xing Jiaolong. Ele está indeciso sobre adquirir uma de nossas joias automotivas, e tenho certeza de que Marta poderá ajudá-lo a decidir. Heitor voltou-se para Marta com um olhar carregado de preocupação. Marta, não se sinta obrigada se não puder. Fique e aprenda aos poucos, sem se pressionar. Mas Marta, com um leve sorriso que escondia uma determinação profunda, o olhou diretamente nos olhos. Não, Sr. Heitor, hoje vou me lançar nas cataratas do Iguaçu pela segunda vez. A senhorita Fátima me deu uma excelente oportunidade, e o senhor não deve me superproteger. Preciso aprender a enfrentar meus próprios desafios em todos os sentidos. Acrescentou, lançando um olhar sutil a Fátima, num entendimento tácito sobre suas intenções. Fátima, sentindo que seu plano avançava com precisão, pegou Marta pelo braço com um gesto quase maternal e a conduziu para uma área mais reservada, onde o Sr. Xing observava um dos carros com um semblante pensativo. Com um tom que destilava falsa cordialidade, Fátima disse: Sr. Xing, nossa consultora estrela terá o prazer de atendê-lo neste evento e esclarecer todas as suas dúvidas. Heitor, incapaz de se manter à margem, caminhou rapidamente atrás delas, seus pensamentos agitados. Ela não deixou meu filho sozinho nas águas do Iguaçu. Eu também não a deixarei sozinha nisso. Mas como Fátima pôde pensar em colocá-la frente ao cliente mais exigente e crítico, o mais controverso de todos? Ao chegar ao grupo, Heitor cumprimentou o Sr. Xing com cortesia, inclinando levemente a cabeça. Sr. Xing, é uma honra apresentar-lhe minha assistente, Marta Pino. O cliente de expressão severa desviou o olhar para Marta, analisando-a atentamente. Seu senho franziu ao notar o uniforme que ela vestia. Parecia prestes a expressar sua desaprovação, mas Marta, sem demonstrar o menor incômodo, ofereceu-lhe um sorriso caloroso e genuíno, que parecia iluminar todo o salão com sua beleza radiante. Com uma voz pausada e serena, disse:
Senhor Xing, me inclino diante de sua sabedoria, pois sei que entende que o que visto não define quem sou. A lua não perde seu brilho quando as nuvens a cobrem, nem a semente deixa de guardar sua promessa sob a terra. Este uniforme simples pode parecer modesto, mas o essencial não está no que se vê, e sim no que alimenta por dentro, como a seiva que dá vida à árvore sem se importar com sua casca. Na simplicidade reside a verdadeira liberdade da alma, que brilha mesmo quando as sombras tentam obscurecê-la. O Sr. Xing, que até então mantinha uma expressão severa, permitiu que um leve sorriso curvasse seus lábios. Seus olhos, repletos de uma admiração que não se preocupou em esconder, fixaram-se em Marta enquanto ele dizia com uma mistura de espanto e humor: se você me contra-argumentar todos os meus princípios com essa mesma eloquência natural, ficarei na obrigação de adquirir mais de uma joia automotiva esta noite. Heitor, que observava em silêncio, não pôde evitar sorrir. Profundamente orgulhoso de Marta e de sua inesperada capacidade de lidar com uma situação tão crítica com graça e sabedoria. A poucos passos de distância, Fátima mordeu os lábios, tentando manter a compostura enquanto uma fúria contida ardia em seu olhar, disfarçada por um sorriso que não chegou a seus olhos. Ainda sustentando a máscara da satisfação, Fátima aproveitou o momento para intervir. Seu tom era doce, mas transbordava a segurança calculada de quem já havia planejado o desfecho. Sr. Xing, em qual dessas joias exclusivas de edição limitada da nossa exposição automotiva o senhor teria interesse? Perguntou com uma amabilidade capciosa, deixando que o ar da sala se impregnasse da tensão das muitas atenções voltadas para eles. O cliente, sem desviar os olhos de Marta, fascinado por sua beleza extraordinária, voltou-se lentamente para Fátima. Após alguns segundos de reflexão, sua voz grave e precisa preencheu o espaço. Estou interessado no Concept Infiniti Gran Turismo, uma peça de design e tecnologia incomparável, ideal para quem valoriza tanto a estética quanto a inovação. Ele mencionava um dos carros mais cobiçados da exposição. Sua carroceria brilhava sob as luzes, e seu motor híbrido de alta performance era uma revolução no mercado. Fátima, com um brilho de aparente entusiasmo nos olhos e certa satisfação oculta, sorriu, como se estivesse confirmando o sucesso de sua armadilha. Perfeito, Sr. Xing. A assistente pessoal do meu noivo, nossa consultora estrela do consórcio, a senhorita Marta, explicará tudo o que for necessário sobre esse carro e, claro, sobre a negociação. Tenho certeza de que ela esclarecerá todas as suas dúvidas. Marta piscou uma vez serena enquanto Fátima mantinha sua postura vitoriosa, convencida em seu pensamento interno de que a mendiga cairia em sua armadilha, sendo humilhada publicamente e, mais importante, diante de Heitor. A estratégia do ataque certeiro é como o veneno na ponta de uma flecha. Não se dispara ao acaso, mas direto ao coração do adversário. É o ardil que se estrutura na alma sombria, aguardando o momento exato para revelar seu poder devastador. Ela ficou em silêncio, certa de que a cena seguinte deixaria Marta completamente exposta. Heitor sentiu um aperto no peito ao ouvir as palavras do Sr. Xing. Por um lado, temia que Marta, ainda em seu terceiro dia no consórcio, não conseguisse lidar com uma situação tão delicada. Por outro, sentia um orgulho crescente ao ver como ela havia captado a atenção do cliente mais exigente de todos. Olhou para Fátima, que mantinha uma expressão de controle absoluto, mas cujo olhar denunciava um brilho cortante. Sr. Xing, começou Heitor com um tom firme, porém educado. Me coloco à disposição para atendê-lo pessoalmente. Se desejar, podemos fazer um tour pela exposição juntos. Tenho certeza de que há muitos detalhes que posso lhe explicar sobre o Concept Infiniti e nossas outras exclusividades. Ele fez um gesto em direção ao carro mencionado, tentando conduzir o cliente para longe de Marta e poupá-la de uma situação potencialmente constrangedora. Mas o Sr. Xing ergueu a mão com calma, interrompendo qualquer movimento de Heitor. Com um meio sorriso que combinava admiração e firmeza, respondeu: Não, Heitor. Agradeço sua oferta, mas se quiser, você e Fátima podem me acompanhar no tour pela exposição. Meu interesse não está apenas no Concept Infiniti.
Tenho muitas curiosidades que quero explorar antes de decidir fechar negócio, se é que o farei. No entanto, há algo que está claro. Sua mirada se fixou em Marta, com uma intensidade que parecia desarmar todos na sala. É com ela que quero compartilhar esses momentos emocionantes. Quero que seja ela quem me explique tudo. O silêncio na sala era palpável. Fátima tinha certeza de que Marta não seria capaz de responder satisfatoriamente a nenhuma das perguntas do cliente mais exigente do consórcio. E essa seria sua vitória definitiva. O Sr. Xing continuou fazendo um leve gesto de respeito a Marta. É verdade que sua assistente não veste uma roupa elegante, mas aprecio cada palavra que ela diz e como seu olhar reflete autenticidade. Além disso, não posso ignorar esse rosto tão belo, no qual meus olhos se perdem ao contemplá-la. Ela é sem dúvida uma obra-prima da natureza, mesmo por trás desse uniforme de limpeza. Marta abaixou o olhar com timidez, um leve rubor acendendo suas bochechas. Sentiu os olhares sobre ela, mas, longe de se sentir diminuída, respirou fundo. Fátima apertou os lábios com força, disfarçando sua raiva ao perceber que o cliente enchia Marta de elogios por sua beleza arrebatadora. O coração invejoso é como o corvo que observa o cisne no lago, desejando suas penas brancas, sem perceber que suas próprias asas, negras como a noite, cortam o vento com igual majestade. Heitor, por sua vez, olhou para Marta com uma mistura de orgulho e ternura, além de um toque de ciúme não admitido, reconhecendo nela uma força que parecia ultrapassar as expectativas de todos os presentes. A sala de exposição brilhava com a luz que recaía sobre o Concept Infiniti Gran Turismo, um automóvel que parecia uma obra de arte em movimento. Seu design aerodinâmico e sua carroceria de linhas futuristas capturavam a atenção de todos, incluindo o exigente Sr. Xing. Rodeado por Fátima, Heitor e Marta, o cliente asiático acariciava a superfície do carro com curiosidade, enquanto seus olhos analíticos percorriam cada detalhe. Com seu tom habitual, pausado e exigente, Xing rompeu o silêncio. Qual é a resistência do chassi contra impactos laterais e como o design híbrido contribui para a eficiência energética em ambientes urbanos? Além disso, que inovação específica este modelo oferece em termos de autonomia elétrica que o diferencia de seus concorrentes? Fátima, ao lado deles, mal conseguiu conter um sorriso de triunfo. Isso vai afundá-la, pensou, observando de soslaio como Marta parecia hesitar diante das perguntas. Heitor, ao lado, sentiu um suor frio percorrer sua testa. Seu impulso de intervir era quase irresistível, mas sabia que fazê-lo apenas confirmaria a insegurança que tentava disfarçar sobre Marta. Além disso, seria uma afronta ao próprio Sr. Xing, que havia expressado claramente que queria ser atendido apenas pela belíssima jovem. Marta permaneceu em silêncio, seu olhar fixo no Concept Infiniti, como se buscasse respostas no próprio carro. Fechou os olhos por um instante e inalou profundamente, deixando sua mente se acalmar. A tensão na sala era palpável e o silêncio se estendia como um fio prestes a se romper. Heitor entreabriu os lábios, prestes a interromper, mas então Marta falou. Sua voz era clara e serena como a água fluindo sobre uma rocha sem esforço. Sr. Xing, o chassi do Concept Infiniti utiliza uma liga reforçada de alumínio e fibra de carbono, projetada para distribuir as forças de impacto em 3 direções principais, garantindo não apenas a segurança dos passageiros, mas também a integridade do sistema elétrico. Quanto ao seu design híbrido, ele combina um motor elétrico de alto torque com um motor a combustão otimizado, reduzindo o consumo de energia em 30% em ambientes urbanos, sem comprometer a potência em estradas abertas. Fez uma breve pausa, levantando o olhar para Xing, que agora a observava com uma mistura de surpresa e admiração. Sobre a autonomia elétrica, continuou naturalmente, este modelo incorpora uma bateria de última geração com células de grafeno que permitem um carregamento rápido de 20 minutos e uma autonomia de até 650 quilômetros. Além disso, o sistema de regeneração dinâmica converte 90% da energia cinética da frenagem em carga útil, uma inovação que supera a maioria dos concorrentes no mercado.
Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Marta parou, sua expressão tranquila, como se não tivesse acabado de dar uma resposta impecável. Xing a observou fixamente, os lábios ligeiramente entreabertos, absorvendo a informação. Por fim, deixou escapar uma breve risada, genuína e calorosa. Surpreendente, disse ele, inclinando ligeiramente a cabeça em sinal de respeito. Não esperava uma explicação tão precisa, e menos ainda vinda da mulher mais bela que meus olhos já viram. E, no entanto, aqui estamos. É evidente que a senhorita Marta conhece este carro melhor do que eu poderia imaginar. Fátima, que mantinha um sorriso malicioso no rosto, sentiu o sangue sumir de sua face. Segurou-se discretamente no encosto de uma cadeira próxima, tentando esconder sua incredulidade. Como isso é possível? Zrenia pensou, enquanto uma sensação de derrota a envolvia. Heitor, por sua vez, mal conseguia disfarçar o orgulho que transbordava em seu peito. Seu olhar suavizou ao pousar sobre Marta, que parecia alheia a toda a atenção que agora lhe era dedicada. Passou a mão pela testa como quem encontra alívio após uma tensão insuportável e se permitiu soltar uma risada suave. Isso foi brilhante, disse ele, dirigindo-se a Marta com uma admiração que não tentou esconder. Xing assentiu com aprovação, voltando a observar o carro, mas agora com um ar mais confiante. Senhorita Marta, você acaba de me convencer de que este carro merece uma atenção especial. Talvez, afinal, seja o momento de fecharmos um negócio interessante. Fátima permaneceu em silêncio, suas unhas cravando-se discretamente na palma da mão enquanto tentava se recompor. Marta, com uma leve inclinação de cabeça, respondeu: será uma honra continuar auxiliando o senhor, Sr. Xing. Tenho certeza de que juntos encontraremos a opção que melhor atenda às suas expectativas. Nesse momento, Heitor deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Marta. Permita-nos acompanhá-lo, Sr. Xing, durante todo o seu tour pelo showroom, para garantir que tenha a melhor experiência possível conosco. Xing sorriu, mas seus olhos voltaram a se fixar na belíssima Marta. Com certeza, mas devo insistir que seja a senhorita Marta quem lidere esse tour. Acredito que sua visão trará o equilíbrio perfeito entre conhecimento e paixão. Heitor assentiu, mantendo o sorriso no rosto. Enquanto seguiam para outro modelo, Fátima ficou para trás, lutando para disfarçar a humilhação que a sufocava, observando com ressentimento a mulher que subestimara. O rio que parece sereno esconde em suas profundezas correntes poderosas. Assim também, a alma humilde pode conter uma grandeza que transborda silenciosamente. Uma hora depois, o Sr. Xing, impressionado pela brilhante atuação de Marta, soltou uma gargalhada de satisfação que ecoou pela sala. Com um gesto decidido, virou-se para Heitor e declarou com entusiasmo: Heitor, não só levarei o Concept Infiniti Gran Turismo, como também adquirirei mais 3 relíquias automotivas desta exposição. Esta tarde foi extraordinária, e devo admitir que Marta elevou minha experiência a um nível que eu não esperava. Ao ouvir essas palavras, Heitor sentiu um orgulho profundo que se refletiu em seu sorriso radiante. Enquanto isso, Fátima, congelada no lugar, tentava processar a cena, vendo seu aparente controle desmoronar diante do sucesso esmagador de Marta. O ambiente se encheu de murmúrios de admiração entre os presentes, que se inclinavam para observar mais de perto os carros escolhidos pelo prestigiado cliente. Marta manteve-se serena, embora suas bochechas estivessem levemente coradas sob a luz que realçava ainda mais a exuberância de sua beleza natural. Com os negócios fechados, o Sr. Xing apertou a mão de Heitor com firmeza e acrescentou, lançando um olhar caloroso para Marta: espero que ela esteja presente em minhas próximas aquisições. São poucos os espíritos tão brilhantes quanto o dela. O cervo ágil na floresta escapa das armadilhas do caçador não pela força, mas pela graça que nasce de seu instinto puro. É o coração limpo que o guia para a liberdade, enquanto o mal fica preso em sua própria rede. Heitor, com um sorriso que não podia esconder seu orgulho, aproximou-se de Marta, enquanto os murmúrios de admiração continuavam enchendo o showroom. Com um gesto gentil, mas firme, pousou uma mão sobre o ombro dela, deixando que seu tom caloroso ressoasse com sinceridade. Marta,
O que você conseguiu hoje merece uma comemoração. Você é realmente extraordinária. Acho que todos nós precisamos de um respiro depois deste sucesso. Vamos para a mansão. Meu filho ficará encantado em ver sua linda salvadora. Fátima, que havia permanecido afastada, adiantou-se com um movimento decidido, forçando um sorriso enquanto ajustava uma mecha de cabelo atrás da orelha. Amor, não se esqueça de que nós dois temos planos pessoais para passar uma noite romântica na mansão, disse Fátima com um tom que tentava soar casual, mas no qual havia uma nota sutil de urgência. Precisamos acertar os últimos detalhes do casamento que já está próximo. É importante que concentremos nossa energia nisso, não acha? Heitor virou a cabeça para ela. Sua expressão era serena, mas determinada. Seus olhos suavizaram por um instante ao mencionar seu filho. Fátima, meu filho não para de perguntar por Marta. Ele está fascinado por ela. E não para de me perguntar quando poderá vê-la de novo. Esse é o melhor presente que posso dar a ele. E isso está muito acima de qualquer noite romântica ou dos preparativos do casamento que ainda temos pendentes. As palavras de Heitor atingiram Fátima como um golpe seco. Seu rosto corou levemente, mas ela rapidamente recompôs sua expressão, embora seus olhos não conseguissem esconder a raiva contida. Obrigando-se a assentir, apertou os lábios e respondeu com aparente calma. Claro, amor, como você preferir. Marta será bem-vinda na mansão. Fez uma pausa enquanto sua mente começava a trabalhar freneticamente, elaborando um novo plano. Muito bem, Heitor. Vamos para a mansão. Acredite, lá você preferiria não tê-la convidado. Fátima manteve o sorriso no rosto, mas por dentro fervia de raiva, sua mente já arquitetando seu próximo movimento. Marta, desconfortável com a tensão evidente entre os noivos, deu um passo para trás e ergueu a voz suavemente, tentando desviar o foco. Senhor Heitor, eu não gostaria de causar nenhum desconforto. Posso ver seu filho em outro momento. De verdade, não se preocupe. Aproveite sua noite em família com seu filho e sua noiva. Não quero ser um incômodo. Heitor a olhou fixamente por um momento, sua expressão passando da surpresa para uma firme determinação. Deu um passo à frente, posicionando-se ao lado dela, e disse com uma voz carregada de emoção contida. Marta, eu não teria meu filho se não fosse por você. Você arriscou sua própria vida para salvá-lo sem nem ao menos conhecê-lo. Isso é algo que jamais esquecerei. Você faz parte da minha família e, portanto, é minha convidada de honra. Virou-se levemente para Fátima, seu tom definitivo. Não se fala mais nisso. O ambiente ficou suspenso por um instante. Marta, com as bochechas coradas, assentiu lentamente, grata, mas ainda um pouco hesitante. Fátima, forçada a sorrir, também assentiu, embora em seu interior uma fúria silenciosa fervesse disfarçada com maestria. A traição é como um rio cristalino que esconde sob sua corrente serpentes d'água. Sua transparência engana, mas a mordida letal aguarda o nadador desavisado. Naquela noite, após o encerramento do showroom exclusivo, Marta entrou na mansão vestindo seu simples uniforme de limpeza, caminhando ao lado de Heitor e Fátima. A luz quente do vestíbulo realçava a elegância do local, contrastando fortemente com sua vestimenta humilde. Assim que cruzaram o limiar, Heitor olhou para o final do corredor, onde seu filho apareceu correndo, radiante de felicidade. Meu filho, eu trouxe para você a mulher mais bonita deste mundo, disse Heitor com um sorriso caloroso. O som de passos apressados encheu o ar. Minha heroína chegou, a Supergirl, gritou Andrés, o filho pequeno de Heitor, correndo em direção a Marta com os braços abertos. Ele se agarrou à cintura dela com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Não vá embora nunca, disse com entusiasmo, sua voz infantil carregada de amor e gratidão. Você pode me ensinar a nadar como você? Por favor, quero ser tão corajoso quanto você. Marta, surpresa pela intensidade do abraço, sorriu com ternura. Lentamente ajoelhou-se para ficar à altura do menino, suas mãos quentes repousando sobre seus pequenos ombros. Meu querido Andrés, disse com uma doçura que iluminou toda a sala. Ser corajoso não significa não ter medo, mas sim enfrentá-lo com um coração forte. Lembre-se,
As estrelas mais bonitas brilham quando o céu está mais escuro. E claro, eu posso te ensinar a nadar como eu. Você só precisa vencer seu próprio medo. O menino sorriu amplamente, abraçando-a ainda mais forte. Heitor, que observava a cena em silêncio, sentiu uma onda de emoções percorrer seu corpo. As palavras de Marta e a devoção de seu filho o comoveram profundamente. Com um nó na garganta, ele se abaixou ao lado deles, envolvendo Andrés em um abraço que, implicitamente, incluía Marta. Meu filho, você é o maior presente do meu coração, sussurrou Heitor, sua voz tremendo ligeiramente enquanto olhava com carinho para o garoto. Tudo o que eu faço, faço por você. Andrés, ainda abraçado a Marta, virou-se para o pai com uma risada leve, e os três se perderam em um único abraço. A alguns passos de distância, Fátima observava a cena com os lábios tensos. Seu rosto mantinha um sorriso forçado, mas a fúria brilhava em seus olhos. Finalmente deu um passo à frente, seu tom impregnado de uma falsa cordialidade. Oi, Andrés, disse com um leve aceno para o menino antes de se voltar para Heitor. Amor, já volto. Vou até nosso quarto me trocar. Fátima girou sobre os saltos com rapidez, desaparecendo escada acima, enquanto por dentro a raiva fervia como lava contida. Quem trama uma armadilha se assemelha ao caçador que cava buracos em seu próprio terreno. Quanto mais fundo cava, mais perto está de cair neles. Pouco depois, o terraço da mansão vibrava com risadas e alegria. Heitor, Andrés e Marta brincavam de corrida, perseguindo-se entre os vasos e os móveis de design como se fossem crianças. Cuidado, papai, você não vai me pegar, gritou o menino rindo alto. Agora eu te pego, respondeu Heitor fingindo lançar-se sobre ele, mas parando antes de alcançá-lo. De repente, um som distinto se infiltrou entre as risadas. O eco de saltos ressoando contra o mármore interrompeu o momento, fazendo com que os três parassem de repente. Instintivamente, viraram a cabeça para a origem dos passos, seus olhares fixos na entrada do terraço. Ali estava Fátima, mas sua aparência estava completamente diferente. Agora ela vestia o vestido de noiva mais exclusivo que se poderia imaginar, uma verdadeira obra de arte feita sob medida. Seu plano era evidente: ofuscar Marta, reafirmar sua posição como noiva e deixar claro que o casamento estava próximo. Por que você está vestida assim? Isso está completamente fora de lugar. Heitor franziu o senho, visivelmente incomodado. Além disso, não dizem que o noivo não deve ver a noiva com o vestido antes do casamento? Não falam que isso dá azar? Fátima sorriu com aparente tranquilidade. Acabaram de me enviar de Paris, respondeu com um tom meloso. Meu estilista viajou até lá para confeccioná-lo, após tirar todas as minhas medidas aqui. Eu não acredito nessas superstições, amor. Não acha que estou deslumbrante? Logo estaremos casados. Marta, sempre serena, interveio com gentileza. A senhorita está realmente muito bonita em seu vestido de noiva, mas Andrés, sem conseguir se conter, disse com naturalidade. Mas na Marta ficaria muito melhor. O rosto dela é mais bonito e o corpo também. Heitor virou-se para o filho, repreendendo-o suavemente. Filho, isso não é algo que se diga a uma dama. Não devemos fazer comparações. Fátima, com um brilho de desafio nos olhos, aproveitou a oportunidade. E você, amor, o que acha? Heitor forçou um sorriso, tentando manter a calma. Acho que não foi uma escolha apropriada para esta ocasião. Mas, claro, ficou bem em você. Fátima, insatisfeita, insistiu. Só bem, amor? Assim tão simples? Heitor suspirou e, com um sorriso maior, mas carregado de intenção, respondeu. Ficou bonito. Aliás, mudando de assunto, você poderia levar Marta até lá em cima para escolher, entre os muitos vestidos de grife que eu te dei, algum que ela goste? Já está na hora de ela se trocar. Estou ansioso para vê-la com um traje elegante. Fátima apertou os lábios, tentando esconder seu crescente descontentamento. Naquele momento, Andrés interveio, salvando a situação com seu entusiasmo. Já volto. Não saiam daqui, nem você, Fátima. Quero mostrar algo para vocês. Alguns minutos depois, o menino voltou correndo com um papel nas mãos. Aqui, papai, mostra para a Marta e para a Fátima.
disse, estendendo o desenho para Heitor. Os 3 adultos olharam para o papel. Era um desenho infantil com 3 figuras. Uma feminina, uma masculina e um menino. Abaixo estavam escritos 3 nomes: Heitor, Andrés e Marta. Andrés, com uma inocência desarmante, acrescentou: Eu quero que a Marta seja minha mãe, não a Fátima. Eu não gosto dela, e não quero que ela seja minha mãe, papai. Heitor empalideceu sem saber o que dizer, mas Fátima não conseguiu se conter. Isso é inconcebível, explodiu, lançando um olhar fulminante para o menino. Não sei como ele não se afogou no Iguaçu. Estou farta dessa criança que nunca nos deixa ter privacidade para nada. O tempo todo com seus pesadelos tolos, nos obrigando a compartilhar a cama com ele. As palavras de Fátima caíram como um trovão. Heitor, em defesa de seu filho, explodiu. Finalmente você tirou a máscara, Fátima. Não pense que eu não estive observando. Você deu um uniforme de faxineira para minha assistente pessoal apenas para humilhá-la, porque a beleza dela ofuscava a sua. Você a empurrou para atender o cliente asiático mais exigente para que ela se envergonhasse. Mas, para sua surpresa, ela provou ser um gênio. E agora? Agora você diz ao meu filho que ele não deveria ter sobrevivido às cataratas do Iguaçu. Saia imediatamente desta casa, da minha vida e da rede de concessionárias. Você está demitida. Fátima bufou de raiva, mas antes de sair desesperada, Heitor acrescentou: espera. Não era verdade o que eu disse antes. Esse vestido não lhe fica bonito nem um pouco. E meu filho tem razão. Na Marta ficaria muito melhor. Ela sim é definitivamente uma mulher deslumbrante. Quando ficaram sozinhos, Heitor se ajoelhou diante de Andrés e disse com o coração na mão: Vou realizar seu sonho, filho, se Marta aceitar se casar comigo. Então virou-se para Marta, seus olhos brilhando de esperança. Marta, com lágrimas rolando por suas bochechas, também caiu de joelhos. Eu amo vocês com todo o meu coração, Heitor e Andrés, e será uma honra cuidar de vocês pelo resto da minha vida. Aceito ser sua esposa, Heitor. Os 3 se fundiram em um abraço cheio de amor e promessas, enquanto a luz do pôr do sol os envolvia em seu brilho acolhedor. Você já viveu uma segunda chance que mudou tudo? Às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos. Deixe nos comentários. Querido ouvinte, cada vez que você comenta, compartilha e curte cada história, você ajuda a alimentar um cão abandonado na rua. Deixe seu nome para que possamos te enviar um abraço e uma saudação personalizada.